Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem! E hoje, Hoje gostaram da música? Vamos ver aí se esse ano eu tô meio musical, hein? Vamos ver aí se aparece um empresário para me contratar. A gente gravar Não se grava mais DVD, né? Como é que é agora? Spotify, sei lá. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá isso aí. Brincadeiras à parte, né? Esse hino é um hino muito profundo e fala muito ao meu coração. E é o texto que nós vamos falar hoje, né? Esse texto encontra-se em Romanos, no capítulo 11, no versículo de número 36. Olha a palavra de Deus que diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, nós, conhecedores da palavra, estudiosos da palavra de Deus, sabemos que o mundo, o epicentro do mundo, é o Senhor Jesus. Quando ele fala aqui esta palavra, quando o apóstolo Paulo fala essa palavra, né? Jesus também disse algumas vezes, ele se revelou algumas vezes assim: eu sou a luz do mundo, né? Ele dizia. Nós sabemos que tudo o que acontece converge para Cristo, tá? É como se você pegasse uma estrada para fazer uma viagem e aí de repente você vira naquela estrada e o seu destino é a Cristolândia, vamos chamar assim, né? É a cidade de Cristo. Então, qualquer caminho que você pegar, você vai chegar em Cristo. E o mundo, todas as coisas que os nossos olhos veem e contemplam, foram feitas por Ele. Jesus participa da criação. Deus fez o mundo ali, tudo. Mas se você observar lá em Gênesis, quando vai fazer o homem, Deus sai da primeira pessoa, Deus Pai, né? Ele sai da primeira pessoa e aí ele vai, no plural, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Senhor Jesus, quer você acredite ou não, porque tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu estou falando aí mais ou menos de 4 bilhões e meio de pessoas que não acreditam. Uns nem ouviram ainda, né? Mas boa parte dessa galera aí já ouviram, já de Jesus, mas eles não acreditam que Jesus é o centro do universo. Eles não acreditam que Jesus é o Rei, é o Senhor, é o Criador, né? Eles não acreditam nisso. E conforme eu disse no vídeo anterior, eles vivem a vida deles como ele sendo o rei da vida deles. Só falta pôr uma coroa na cabeça e sair andando por aí.
são governadores de si próprios, né? E o que ocorre ali, como dizemos no vídeo anterior, isso produz coisas ruins, Quando nós temos entendimento que é Ele, que tudo é por Cristo, a nossa vida, ela vai ter sim alguma perseguição. Porque Paulo, orientando Timóteo, ele diz lá na Epístola aos Timóteos que todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Mas ele não diz que as pessoas que o perseguiam iam prevalecer. Não, só diz que vai padecer perseguições. Tá? Então, ser perseguido é algo inerente ao cristão, é da vida do cristão, né? Agora, ser vencido não. Eu, por exemplo, eu sofro aí perseguições, né? Espirituais, às vezes elas se refletem em materiais, né? Em coisas materiais, perseguições materiais do nada, coisas que você fala assim, não tem sentido. Quando não tem sentido, muito sem sentido, a gente já sabe que é espiritual, né? Mas sempre o Senhor nos dá guarida, e Ele sempre nos dá vitória. Ele nos livra, Ele livrou os 3 jovens lá dentro da fornalha, né? Então o Senhor sempre vai nos dar a vitória, se nós formos sujeitos a Ele, se nós estivermos debaixo da sua lei, se nós estivermos debaixo da sua vontade, né? Esse evangelho barato que vendem por aí, oi lindo, pode fazer tudo, não é nada pecado, lindo, né? Esse evangelho barato aí não é o evangelho que está escrito aqui na palavra de Deus, não é. O evangelho que está escrito na palavra de Deus, ele é um evangelho que o Senhor, ele pede algo para nós, que nós andemos os seus mandamentos, né? E os seus mandamentos não são pesados. Muitas coisas do mundo moderno não está escrito na Bíblia, porque são coisas culturais, coisas que acontecem no dia de hoje, né? Mas dentro de um contexto bíblico, nós vamos entender que aquilo é pecado. Por exemplo, você não vai ver na Bíblia, você pode procurar de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar a palavra não fumeis. Você não vai encontrar essa palavra. Mas nós que estudamos a palavra de Deus sabemos que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Logo, se eu fumar, eu vou estar praticando um pecado contra o templo de Deus, contra o meu corpo. Eu vou estar estragando o meu corpo e eu vou estar criando um vício. E todo vício ele é pecado, porque nada pode nos dominar a não ser o Senhor Jesus, né? Esses dias atrás eu dizia assim, que 98%, 97% é um número bem expressivo mesmo, das pessoas que ganham na loteria, eles voltam ao mesmo estado de antes de pobreza. E eu, na minha análise, eu dizia que era falta de governança, que era falta de sabedoria para governar finanças, para administrar o dinheiro. E a minha esposa, ela disse algo muito profundo, e eu sei que o que ela falou veio do Espírito Santo, que o Espírito Santo revelou para ela. Ela disse sim, porque não é um dinheiro abençoado, é um dinheiro amaldiçoado, né? Porque é um dinheiro que eu me alegro com a dor dos outros, né? É um dinheiro que está saindo às vezes de alguma casa de comprar um alimento para jogar ali na sorte, né? E a sorte, os jogos de sorte estão muito em alta hoje, eles são terríveis, está causando um dano muito grande, sabe? São números assustadores o que se gasta hoje com bets, é algo muito assustador. Eu conheço relato de pessoas que perdeu casa, perdeu carro por causa dessas apostas. E os algoritmos dessas apostas, eles são feitos para você perder, para a pessoa que joga perder, né?
Ele deixa a pessoa ganhar um pouquinho, mas é igual aqueles camelô que ficavam lá na cidade com a tampinha, com a bolinha embaixo da tampinha. De vez em quando ele deixava a pessoa ganhar ali, mas é só para se animar. Mas na verdade vai perder. Quem sempre ganha nesse jogo é o dono do jogo, né? Nas loterias e outras coisas mais. Então, sabendo disso, a palavra de Deus também não vai estar escrito ali, não jogueis na loteria. Mas dentro de um contexto bíblico, nós sabemos que isso aí não é uma coisa boa, não é uma coisa salutar, não é uma coisa saudável, né? E aí nós nos deparamos aqui com esse versículo de Romanos 11, 28. A gente se depara com esse versículo aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então aqui eu tenho um porquê, né? Eu tenho um por ele. Todas as coisas são, né? Todas as coisas acontecem. Então, se eu pegar esse texto e observar ele, eu vou ver algumas grandezas aí que elas são comuns na nossa vida que nós não paramos para pensar, tá? Então, porque dele, por ele, ou seja, você tem vida, você é essa pessoa bela que se olha no espelho e fica ali querendo se abraçar na hora que se olha no espelho, fica caprichando no gelzinho no cabelo ali e tudo, e continua assim, tá? Não estou criticando não, é que eu acho bonito, tá? E eu admiro essa paciência também. Não vem falar da minha cabeleira não, hein? Quando eu casei com a minha esposa, quando eu convidei a minha esposa para almoçar a primeira vez, ela falou que eu tinha um topete, que eu nem lembrava desse topete, eu fui até olhar na foto, eu tinha mesmo. Não vou deixar a técnica colocar aqui do lado do meu topete, não é para fazer isso, tá bom? Então, isso que você vê no espelho foi criado por Deus, né? Então, quando você vai lá no espelho, né? Ou quando você tira suas selfies, tira uma selfie daqui, uma selfie dali, né? Tem pessoas que vai tirar selfie, eu não tenho muita paciência não, porque tira 30 fotos igual. Vai escolher depois dentre as 30 qual que é a melhor, né? Não é indireta não, é direta mesmo. Então, quando você vê aquela beleza toda, aquela beleza que é você, foi criado por Deus, né? O Rodrigo lá em Israel, ele gostava de tirar uma selfie, hein? E meu companheiro de quarto, Deus te abençoe, Rodrigo. Essa beleza toda foi criada por Deus, né? Porque dele, por ele, foi criado por ele, né? E todas as coisas também, né? Mas antes de nós falarmos de todas as coisas, por que Deus criou essa belezura aí que você olha lá no espelho? Para que você acha que Deus te criou? Por que você acha que um dia Deus falou assim, pum, eu vou criar o Marcelo, pum, eu vou criar o Rodrigo, pum, eu vou criar o seu Fininho? Para que você acha que Deus te criou? Para quê? Você passar uns tempos nessa terra aqui, você vir aqui fazer a diferença, para você lidar com coisas só materiais? Para quê? Vamos fazer um exercício agora. Sai da terra um pouquinho e toma um lugar de Deus. Se você fosse Deus, para que você criaria você mesmo? Para viver aqui 50, 60, 70 anos e nada mais? Acabou? Para isso? Um ser feito à imagem e semelhança de Deus? Você foi criado, meu irmão, para ter uma vida eterna com Jesus. Foi para isso que você foi criado. E para você adorar
e exaltar o nome dele. Tá? E as outras coisas que está aqui, ó, são todas, né? Eu falei as outras, mas a colocação melhor é: são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Para que servem as outras coisas? O que nós vamos chamar de coisas aqui? Tudo que não sou eu e não é outra pessoa são coisas, né? Então, por exemplo, aqui tem um celular me gravando, é uma coisa. Está em cima de um pedestal, é uma coisa, né? E aí nós vemos várias coisas aí que, sem essas coisas, fisicamente falando, nós não conseguiríamos viver. Para que serve todas essas coisas? Para glorificar e adorar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amores, entendam isso. Tá? Entenda isso, que você tem um Deus Criador dos céus e da terra. Entenda que tudo é por Ele. Tudo converge para Cristo. Lembra daquele hino? Tudo é em Cristo, que por mim morreu. Tudo é em Cristo, Cristo é todo meu. Então, se eu não me engano é o 56. Então, tudo é para Cristo, tá? Onde falta Cristo, vai ter problema, tá? Vai ter problema. Onde tem Cristo não tem tristeza. Onde tem Cristo não tem depressão. Onde tem Cristo não tem síndrome do pânico. Onde tem Cristo não tem ansiedade. Onde tem Cristo não tem morte. Onde tem Cristo não tem traição. Onde tem Cristo não tem inveja. Onde tem Cristo não tem desconfiança. Onde tem Cristo não tem roubo. Onde tem Cristo não tem desamor. Onde tem Cristo tem amor. Onde tem Cristo tem harmonia. Onde tem Cristo tem paz. Onde tem Cristo tem alegria. Onde tem Jesus Cristo tem paz. Aquilo que você procura todos os dias, a paz, está em Jesus Cristo. Tudo é Jesus. O que quer dizer a palavra Cristo? Quer dizer o ungido, o Salvador, aquele que veio me salvar, aquele que veio te salvar, aquele que veio te dar uma paz que excede todo e qualquer entendimento, aquele que te faz entender os seus planos, aquele que te faz aguardar no tempo dele, aquele que te mostra as coisas que você ainda tem que fazer para que ele te dê outras coisas, aquele que te tira da frustração, aquele que te tira do comodismo, aquele que te impulsiona para você fazer algo. Este é Jesus Cristo. Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor do Senhor. Como prometi para vocês, sempre que o Espírito Santo me lembrar, vou dizer algo de Israel. E eu tive lá em Israel, e eu vi lá o túmulo de Absalão, fora da cidade, filho de Davi, que fez maldade com o pai. Mesmo assim, tem um túmulo lá que Davi mandou fazer para ele, que é imponente. Nós vemos dentro da cidade o túmulo de Davi, vemos lá os judeus ortodoxos, lá no Sabá, principalmente ali no túmulo de Davi, lamentando a morte de Davi. Se nós formos lá em Meca, nós vamos ver o túmulo de Maomé, aqui jaz Maomé. Se nós formos lá na França, nós vamos ver o túmulo de Allan Kardec, e vai estar escrito aqui jaz Allan Kardec. Se nós formos lá para o Japão, nós vamos ver o túmulo de Buda, aqui jaz Buda.
e tantos outros nós vamos ver. Napoleão, tantos outros nós vamos ver. Mas quando eu cheguei em Jerusalém, eu vi ali o túmulo de Jesus. E eu entrei dentro daquele túmulo e ele está vazio, porque ele ressuscitou. Esteve ali ainda na Galileia, nas regiões da Judéia ali por 40 dias e foi assunto aos céus. Mas antes dele ser assunto aos céus, ele disse, eu voltarei. E quando ele foi assunto aos céus, nós vamos ver essa palavra ali em Atos, ele sobe ali para aproximadamente 400 pessoas, e ali então os anjos falam assim, varões israelitas, por que estáis tristes? Esse Jesus que vocês viram subir, em breve voltará para vos buscar. Este é o teu futuro, meu querido. Para que você faça parte desse futuro, receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. As coisas velhas passaram, rompa com este mundo, quebre as cadeias com este mundo. Dá para viver nesse mundo servindo a Jesus, sim. Eu sou prova disso e eu vejo tantas pessoas que servem a Cristo de maneira fidedigna, de maneira fiel. Então, tudo é por Ele, para Ele. E a segunda parte do hino diz, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, no nome de Jesus, encerramos aqui este vídeo e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, que o Senhor venha derramar, Senhor, da sua glória. Oh, querido Deus, abençoa o Rafa Joy, abençoa a Aline, Senhor, abençoa o Estevão, Pai, abençoa a Marisa, abençoa a Adalberto, Senhor, abençoa a Gabriela Marina, Pai, abençoa os meus sobrinhos queridos, Senhor, derrama da sua glória e da sua graça, Pai, abençoa o Senhor Fininho, abençoa o Leandro, Senhor, naquele lugar ali, oh meu Deus, abençoa graciosamente a irmã Maria, meu Deus, derrama da sua glória sobre a vida do irmão Francisco, meu conterrâneo, abençoa a irmã Elizabeth, Pai, guarda eles na sua presença, livra-os de todo mal, Pai querido, Pai santo, derrama da sua glória e da sua graça, abençoa o Hamilton, Pai, abençoa a Ágata, abençoa a Maria Domingas, Pai querido, abençoa o Marco, a Fernanda, que o Marco continue sendo forte fisicamente, mas também espiritualmente, a cada dia mais continua fortalecendo o teu servo, Pai, abençoa o Gaúcho, abençoa o Wilson, Senhor, oh meu Deus, derrama da sua glória, da sua graça, abençoa a minha família querida, abençoa o meu irmão Marcelo, o seu Durval ali em Bitinga, abençoa a Isa, Senhor, oh meu Deus, abençoa o Yuri, derrama da sua glória, da sua graça, abençoa a irmã Ita ali em Santos, abençoa a irmã Nazide, a minha sogra querida, ali em Rondônia, Pai, abençoa o teu servo Felipe Arquimedes, nosso missionário ali no Peru, Pai querido, Pai santo, derrama da sua glória sobre o teu servo, nosso irmão Elias, pastor Elias ali no Rio Grande do Sul, derrama da sua glória e da sua graça. É assim que oramos e te agradecemos, e eu faço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se não nos vermos nos cultos, nos encontraremos em algum lugar ou nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.